Estamos de volta, ao vivo aí para todo o Brasil. Henrique Leme participando conosco. Mais uma vez, muito obrigada, viu, Henrique, pela gentileza da presença. Eu que agradeço de estar participando. Muitas perguntinhas chegando, nossa equipe me trazendo. Vamos tentar esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Dia da Árvore, um assunto oportuno, né? A gente falar aí sobre os cuidados com o plantio, as árvores frutíferas. Muitas pessoas gostaram das informações passadas e muitas dúvidas chegaram, Henrique. A Maria Auxiliadora, de Campinas. Tati, tem um pé de amora que está plantado numa caixa de leite. Gostaria que você ensinasse a plantar num vaso. As orientações para Maria Auxiliadora são as mesmas da ráfia que a gente plantou? A mesma coisa. O jeito que a gente fez com a ráfia, a mesma coisa a gente fazer com a amora. O legal é trabalhar um vaso num tamanho intermediário, médio, porque a planta, eu sempre uso esse trocadilho, ela só cresce para cima ou que ela cresce para baixo. Então ela só vai ter um desenvolvimento de altura com um desenvolvimento de raiz. Tem que ser um vaso grande. Então, para ter a amora num tamanho legal, tem que pôr num vaso num tamanho bacana, mais ou menos como a gente Como é esse que a gente trouxe, né? colocou aqui. E não esquecer de sempre tem que ter a luz do sol, senão ela não vai produzir, ela não vai viver. Perfeito. Mais uma perguntinha. Maria de Lourdes Ramos Pimenta, de Valinhos, cidade onde fica a sede da nossa emissora. Tati, a quantidade de adubo que coloca no vaso de samambaia. Tá aí, uma planta muito comum também, né? Muito comum. Samambaia, os cuidados principais e quantidade de adubo. A quantidade, existe o adubo próprio para a samambaia. Então, o ideal é ela ir até uma floricultura, até o Ceasa, e lá ela pedir o adubo de samambaia. Nesse adubo, ele vem, assim, eu não posso falar particularmente, coloca 5 gramas, 20 gramas, 30 gramas. Atrás da embalagem que ela compra, ela vai vir a dosagem específica pro vaso de samambaia. Porque às vezes ela tem uma samambaia que está no vaso maior, ela tem uma samambaia que está menorzinha. Então às vezes eu dou uma orientação para ela, ela vai colocar um pouquinho mais, acaba queimando a planta, aquilo que eu comentei de queimar. Então, que fica amarelada, né, as isso, folhas. então o ideal é que ela compre o adubo e ela siga a especificação da embalagem, que aí ela vai estar jogando a quantidade ideal para a planta específica dela. E conforme aquele adubo. Conforme né? o Tem que ler bem, adubo então, ali que ela comprou. As instruções do potinho. Isso. Muito obrigada, viu, Maria Adélia, pela participação. Na verdade, a da samambaia foi a Maria de Lourdes. Agora a Maria Adélia de Aparecida. Beijo para todos de Aparecida. Maria Adélia de Oliveira Franca. Tati, posso podar a jabuticabeira e a amoreira se ainda vai dar frutos? Ela queria uma orientação. E aí as meninas do call center puseram até aqui uma observação. Ela é sócia, ficou apaixonada pela amoreira, que está mostrando no nosso programa e está adorando a entrevista de hoje. Muito obrigada, Maria Adélia. Jabuticabeira e amoreira pode podar antes de dar os frutos? Não. Todas as plantas frutíferas, elas têm que ser podadas após a frutificação. Então, depois que ela deu o fruto, aí que pode ser feita uma poda. Existem plantas que, por exemplo, a uva, que é feita uma poda drástica, onde você poda ela embaixo para depois ela brotar com uma força. Então, se você podar antes da frutificação, ela não vai dar fruta. Então, você, depois da frutificação, pode entrar com a poda das plantas. Então, poda só depois de dar os frutos. Depois dos frutos. Perfeito. Tem muita gente que gosta de amoreira, né? Tem muito. Nós temos, inclusive, uma telespectadora que postou uma foto nas redes sociais. Águida Tereza, um beijo pra você, de Jaú, estado de São Paulo. Também disse que tá adorando a nossa entrevista e fez questão aí de mostrar. Olha lá que linda, Henrique. É, muito legal. Essa tá bem é a cuidada. pitangueira e a amoreira. Bem cuidada, né? Muito bem cuidada. Parabéns, viu, Águida? Muito legal. Mais uma perguntinha. Plantio de morango. A Maria Alves, de Juazeiro do Norte, no Ceará, mandou aí a sua perguntinha. Beijo, viu, Maria Alves? E um abraço para todos do Ceará. Por favor, fale sobre o plantio de morango. Estou tentando há um tempão com sementes e elas nascem, mas estão fininhas, coitadas, ela diz aqui. Coloco no quintal, mas não na luz direta. E não tá vingando. Por favor, me ajude. E aí ela reforça, é uma região muito quente, né, do país, Juazeiro do Norte, no Ceará. Maria Alves, o Henrique vai te ajudar. Então, o que será que ela tá fazendo de errado? Porque não tá vingando o morango, ele necessita do sol. Mesmo, é luz direta. Luz direta. Então, pode ser isso que está acarretando
a morte da planta antes de dar a fruta. Então, o ideal seria ela fazer o teste com a planta no sol. Então, coloca a planta no sol. Como o morango ele é uma planta mais sensível, o ideal é que 2 vezes ao dia ela joga água. Então, ela molha esse morango 2 vezes ao dia pela insolação, pelo calor da região, que aí ele vai para frente. Então, sol e bastante água. 2 vezes ao dia é o ideal. Bacana, aí ela vai conseguir. Mas sol, o morango necessita do sol. Aqui ela comentou que ele não fica na luz direta, então ele tem que ficar na luz direta. Tem que ficar. E regar pelo menos 2 vezes por dia. Sim. Tá aí, Maria Alves. Depois você conta pra gente se deu certo, tá bom, minha linda? A Carmen Petruzzi, do Paraná, Brasil inteiro sintonizado e participando. Gostaria de saber como faço para as minhas orquídeas darem flores. É a orquídea... Carmen, vou dividir aqui com você também. Eu tenho uma linda em casa, mas uma outra eu precisei levar pra minha irmã. Minha irmã mora em sítio, porque não tava dando flores no apartamento, gente. E ela tava... Sabe quando você vê? Você sente que ela tá morrendo? E aí eu levei pra minha irmã amarrou numa árvore que ela tem no sítio, tá tão bonita. Tá carregada de flor. Às vezes depende muito da espécie também. Mas tem uma orientação pra Carmen? Como ela faz para as orquídeas darem mais flores? O ideal da orquídea é, depois que ela deu a flor, ela vai tirar a orquídea, passa para um vaso um pouco maior, entra com o substrato próprio para orquídeas, que ela compra em qualquer floricultura, no Ceasa, é o próprio substrato pronto da orquídea. Põe nesse outro vaso, existem os vasos próprios para a orquídea, o vaso próprio da orquídea e o substrato. E poda, retirar o caule que deu a flor. Então ela faz a poda do caule que deu a flor, vai deixar só as folhas e replantar ele nesse vaso maior, que aí ela vai enraizar de novo, vai começar o processo novamente para depois ela conseguir soltar a flor. Então ela tem que passar para um vaso próprio para a orquídea, que a raiz vai desenvolver e para ela conseguir a floração novamente. E a gente tem que passar para um vaso maior depois que deu as primeiras flores e eu tenho que podar, eu tenho que cortar todos esses caules que deram flores. Vai ficar só a folhinha, deixa só a folhinha da orquídea, passa ela para um vaso maior e o ideal, existem orquídeas que precisam de mais luminosidade e umas que menos luminosidade. Então o ideal é ela se informar se a espécie da orquídea dela precisa um pouquinho de luz ou não, porque aí ela tem que colocar para ter a frequência de luz do sol para ela poder novamente florir no próximo ano. Perfeito, nosso tempo acabou, Henrique. A última, porque foi inclusive da flor que a gente mostrou, a planta, a árvore, a ráfia, a Alice Silva, de Salto. Tati, gostaria de saber se há necessidade de cortar as pontas das ráfias que ficam marrom com o passar dos meses. Pode cortar? Pode cortar. Só a pontinha? Só cortinha, questão de estética para ela ficar mais bonita. Legal. Hortinha. Será que a gente pode plantar salsinha, cebolinha, tudo junto no mesmo vaso? Tem que plantar em vaso diferente? Se for plantar no mesmo vaso, tem que manter uma distância certa? Sobre isso, a gente vai falar no mês que vem com o Henrique. Ele vai voltar ao nosso programa e a gente vai falar tudo sobre hortinha, minha amiga. Sabe aquele temperinho gostoso, fresquinho, né? Pra gente poder aí fazer nossas preparações, nossas receitinhas. Nós vamos dar várias dicas no próximo mês. Então, você que gostou do bate-papo de hoje, no mês que vem vai ter mais. E as perguntas que hoje, infelizmente, não deram tempo de ser respondidas ao vivo, nós vamos guardar e vamos responder no próximo encontro com o Henrique. Assim que eu tiver a data confirmada, a gente inclusive divulga com antecedência para vocês se programarem e não perderem o nosso bate-papo, além da divulgação nas redes sociais. Henrique, muito obrigada, viu? Obrigado por você, todas as Tati, orientações. de novo, por estar participando junto com vocês. É sempre um prazer estar aqui. E o meu obrigado, na verdade, hoje é ao quadrado. É pela entrevista e pela ráfia linda que você nos cedeu. Muito obrigada pelo presente. De nada. Bom restinho de semana e até mês que vem. Até. Intervalo rápido. Aproveita, minha amiga. Olha, assim como a plantinha, nós também precisamos nos hidratar. Toma lá essa água. E daqui a pouquinho a gente volta com dica de pintura com uma dupla que promete. Luiz Moreira e Ira. Até já.